Destaques do jornalismo Nova Era. O deputado André Vargas começa conversando com a gente, falando da alegria de voltar à região e principalmente de estar inaugurando obras importantes. Na verdade, eu tenho uma relação forte com toda a região do Vale, com Borrasópolis, onde é a sede da Nova Era. Deixar aí um abraço para toda a direção da Nova Era, para o meu amigo também, nosso prefeito municipal, os vereadores, amigos, e Ivaiporã também. Morei aqui e inclusive frequentei esse prédio, que não é exatamente esse prédio, provavelmente foi reformado ao longo de 40 anos, né? Mas eu, quando era menino, eu comparecia aqui para as aulas dominicais, as chamadas evangelizações infantis, que a LBV sempre fez, uma aula de evangelho, que é sempre importante para a gente. E agora, dando uma creche, um CRAS aqui em Ivaiporã, eu que tenho apoiado a cidade, apoiado o prefeito Ciro, que é companheiro nosso, Duarte, que é o vice, acompanhado aqui essa inauguração, que é a primeira. As duas outras creches, né, já sendo praticamente vão ser construídas, vão ser inauguradas provavelmente no ano que vem, ou até o final do ano, tomara, que também é uma importante coisa que nós conseguimos também lá em Borrasópolis. Vai ter uma creche lá, uma emenda parlamentar nossa, e estamos trabalhando bastante. O CRAS, o SAMU também, e prestará assistência não só para Borrasópolis, não só para Ivaiporã, mas para toda a região, porque o SAMU vai ter uma UTI, quer dizer, às vezes tem que buscar alguém, também vai ser um atendimento regional. São conquistas e quando a gente vai melhorando a vida das pessoas. É muito, muito gostoso estar aqui. Agora a gente, quando fala aqui, por exemplo, do Centro de Educação Infantil, do CRAS, estamos falando da estrutura física, mas é importante a gente avaliar essa questão do governo Lula, da estrutura que se dá para que esses programas sociais possam acontecer, né? Exatamente. Porque não basta ter o Bolsa Família, tem que ter acompanhamento das famílias, tem que ter uma forma de atendimento. O CRAS ele é fundamental por isso, porque você passa a fazer um atendimento personalizado, praticamente individualizado com as famílias, na medida em que muitas podem ter outros problemas que não só os financeiros. Em geral tem, que é o álcool, que infelizmente está presente ainda, tem que cuidar. Às vezes, infelizmente, acontece a questão dos maus tratos para as crianças, tem que cuidar, tem que ter psicólogo cuidando, enfim, todo o atendimento que a família precisa, como a família da classe média precisa e tem condições de pagar, a família dos trabalhadores tem, das trabalhadoras tem através do CRAS, através dos programas de educação. Como eu falei aqui, eu e o Rosinha, deputado Rosinha, ele falava com ele que nós estamos com a queda da DRU, que foi que por muito tempo tirou dinheiro da educação, nós vamos ter 10 bilhões de reais a mais na educação nos próximos anos. E isso não é só para construir, né? Construir também estrutura física é importante, creches é importante, o Instituto Federal de Educação Tecnológica que está construindo, começou a funcionar ainda provisoriamente de prédio da prefeitura, é importante a estruturação física que vai se dando, mas é importante também o pagamento de pessoal, pagamento de professor, pagamento o custeio do dia a dia dessas obras. Então nós nos comprometemos, cada obra que a gente atua, cada cidade que a gente atua, a gente não está se comprometendo com só a inauguração da obra e ir embora, mas a manutenção dela ao longo do tempo. Esse 2010, qual que é a expectativa? O André Vargas, como à frente da comunicação do Partido dos Trabalhadores Nacional, qual é a expectativa que a gente tem do PT, Paraná e Nacional? Bom, primeiro eu queria pedir minhas desculpas para os meus amigos de todo o Vale do Ivaí, porque em função de assumir essa tarefa da comunicação, da coordenação da comunicação do PT e praticamente a coordenação da campanha na área de comunicação da nossa candidata Dilma Rousseff, eu tenho ficado um pouquinho mais lá em Brasília, viajando no Brasil, indo a São Paulo, você tem todo relacionamento com os grandes veículos de comunicação. Sem esquecer aquilo que eu sempre digo, são os veículos regionais que fortalecem um projeto como esse que está em andamento no país. Então a perspectiva é essa disputa, uma disputa dura. O Zé Serra é um candidato consolidado lá nos seus 35%, não abaixa muito, não sobe muito, e nós estamos fazendo crescer a nossa candidata Dilma Rousseff. E isso vai acontecer quando tiver eleição. A eleição não acontece ainda na cabeça do povo, só para os políticos, só para nós. Só a perspectiva é essa, de uma grande eleição nacional. O presidente Lula vai andar o país, vai visitar, vai andar e vai conversar com a população brasileira, porque ele sabe que é importante que o país não volte à época do Fernando Henrique Cardoso, que já governou o país, e que nós tememos que voltem a governar e privatizar, deixar de investir no social. Então esse é o nosso compromisso. No Paraná nós ainda temos um impasse grande, não temos como fugir desse assunto, é um impasse grande.
porque nós temos uma candidata ao Senado e é um candidato ao governador que nós gostaríamos de apoiar, que é o Osmar Dias, que está demonstrando alguma dúvida, não sei se até que ponto vai haver aliança, mas nós temos condição também de lançar candidatura própria. Nós temos a própria Gleice, que é um bom nome, temos o Edson de Londrina, que é um bom nome, temos condição de fazer uma disputa. E eu, pessoalmente, vou, além de cuidar da campanha, disputar para a reeleição, disputar para deputado federal. O Paraná ainda pode haver uma aliança com o PMDB? Pode ter, não é impossível não. Eu sou daqueles, a Nova Era mesmo, a tribuna, todos os momentos aí eu falei, não troque o certo pelo duvidoso. Eu sempre achei a perspectiva de aliança com o Osmar muito difícil, pelo estilo dele, pelo estilo de fazer política, pelo estilo de... Não que seja impossível, pode ser que tenha aliança ainda. Todos os caminhos estão abertos. A aliança com o PMDB, candidatura própria e a aliança com o PDT. O ideal, eu sempre disse, era todos estarmos juntos. Mas as questões pessoais, os projetos políticos dos partidos são legítimos também. O PMDB governa o Estado há 7 anos. É natural que tenha candidato. É muito difícil alguém que governa o tempo todo não ter candidato. Como aconteceu no Londrina, o PT governou, teve candidato, não fomos vencedores, mas você tem que se apresentar. É muito difícil não acontecer assim. E temos que analisar o Osmar Dias, para ver se ele vai mesmo, né? Eu estou aguardando que nessa próxima semana a direção nacional vai procurar o PDT. Eu e o NVE, que é o nosso presidente, estivemos numa reunião combinando essa nova conversa com o PDT para ter definitivamente se vai ou não vai. O fato é que nós queremos que a Gleice seja senadora, porque isso, na nossa opinião, faz bem para o Senado Federal. Imagine se não faria, né? Com todos os escândalos, os problemas que temos no Senado, a Gleice faria muito bem para o Senado, representaria muito bem o Paraná. Mas ainda vai ter muita água para passar debaixo da ponte. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Um abraço para você, Benimbal, todos os amigos da Nova Era, amigas. E realmente, como eu disse aqui no meu discurso, é uma alegria pisar esse chão que eu tive. No dia da geada de 75 eu estava aqui. Eu estava em Borrasópolis. Essa semana mesmo eu passei em Caloré também, na festa da padroeira. Vou estar na festa da padroeira em Borrasópolis também. Aí o deputado federal André Vargas conversando com a gente, tendo aqui as informações. O prefeito Ciro Fernandes, da cidade de Ivaiporã, também está concedendo entrevistas aqui nesse momento, falando dessas obras importantes. Ciro, só fazendo aqui uma observação especial, o N, também o André Vargas, falou desse trabalho que o Ciro está realizando em Ivaiporã, e acho que é exemplo que acontece com o governo Lula, até segundo o N, às vezes não é aquele trabalho que visualmente você faz lá uma grande inauguração, uma grande obra, mas são pequenos atos que vão mudando a vida das pessoas. Eu acho que é exemplo que acontece com o governo Lula, é aquilo que o Ciro tenta fazer também em Ivaiporã, né? Tem gente que quando sai lá o anúncio de um convênio, né, para o município, já faz uma festa, já estoura foguete. Dali a pouco tem uma ordem de serviço, já faz outra festa, estoura foguete. Nós estamos com essa creche funcionando já desde o início do ano. É óbvio que jamais cometeríamos uma estupidez de ficar esperando uma agenda, né, para fazer a inauguração para depois deixar funcionar. A gente poderia ter passado até sem inaugurar, como já tiveram coisas na nossa administração que mereciam até alguma fotografia, e nós não nos preocupamos com isso. Nós nos preocupamos com o ser humano. Então logo a gente pôde colocar esse CMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, para atender 120 crianças, ou, em outras palavras, atender mais de 100 mulheres, né, que precisam sair para o trabalho logo cedo e ter a garantia, né, ter a tranquilidade que seus filhos vão ficar bem cuidados. Né? Então, é uma satisfação, uma alegria muito grande a gente ter feito saltar em um ano, né, de 330 vagas na educação infantil para 580 vagas. E muito em breve, uma emenda do deputado André Vargas, né, de R$500 mil, nós vamos construir outro supercreche, há uma outra supercreche também, vindo do FNDE, e enfim, nós somos, isso nos gratifica, isso nos motiva a continuar lutando. Até porque a educação infantil é a mais importante de todas. É nesse momento que a criança está mais aberta a aprender, né? Então, é a formação do caráter, e nós vamos investir maciçamente, e os frutos disso, e Ivaiporã vai colher lá na frente, né, quando essas crianças que hoje têm 5, 6 anos de idade, né, 1, 2 anos de idade, né, estiverem na sua fase adulta, enfim, vivendo melhor e construindo uma Ivaiporã melhor, mais solidária, mais justa e mais fraterna.